Hoje eu vou compartilhar com vocês um passo a passo para criar aulas. Como que eu faço aqui na Pequenos Negócios? O primeiro ponto é entender qual que é a demanda dessa empresa, desse cliente, dessa pessoa. E isso é um fator bem determinante porque a gente precisa alinhar as expectativas dessa pessoa que está te contratando, dessa empresa que está te contratando, para que você entregue realmente o que ela necessita. Então, entender quais são as dores é um fator determinante. Por exemplo, pode ser que quando você vai conversar com esse demandante, ele te diga que a maior dor é que eles não estão vendendo o tanto que eles gostariam. E de repente não é a venda, é só já uma consequência de outras coisas que estão acontecendo. Então você, como educador, precisa levantar as questões que estão por trás desse resultado negativo da empresa ou da pessoa. Por que está vendendo pouco? Porque eles não entendem, eles não conseguem explicar sobre o produto. Mas por que eles não conseguem explicar sobre o produto? Você vai puxando as informações para tentar identificar o que tem por trás desse resultado ruim, para que você seja efetivo na hora de ofertar uma solução que realmente vai impactar nesses resultados. E também entender quais são as expectativas que essa empresa tem em relação à tua contratação. Precisa estar bem alinhado. Outro ponto é entender quem é o público que você vai atender, se são colaboradores, se são gestores, se são todos médicos, se são nutricionistas, se são estudantes do ensino médio. Precisa estar bem definido quem é esse público que você vai se comunicar, a quantidade de pessoas que vão ser atendidas por esse teu produto, né? O formato que essa empresa gosta de ser atendida, se é presencial, se é online, se ela quer algo assim totalmente fora da curva, que seja num hotel, um local bem diferentão, ou ela quer que seja dentro da unidade dela. Você precisa entender qual é esse formato que você vai ter para dar essa aula, tá bom? E um outro ponto também é entender quais são os desafios que estão por trás de tudo que não foi dito, mas que você percebe que pode impactar no teu resultado. Por exemplo, tem casos que eu já atendi que eu percebi que os participantes tinham níveis diferentes de responsabilidade dentro da empresa. Então, ia ter liderado e líder dentro. Então, isso é um ponto de atenção para as dinâmicas que eu vou levar, para os conteúdos que eu vou levar. Outros desafios em relação a tempo, em relação à metodologia que eles querem ou não querem que você utilize. Então, esses pontos precisam ficar bem desenhadinhos lá para que você utilize na hora de fazer esse teu produto. Um outro ponto é definir qual que é o objetivo. Então, se eu já sei qual que é a demanda, os desafios, o público, eu já tenho tudo isso daí brifado, eu vou passar quais são os objetivos. Então, pelo menos 3. O que você quer com essa tua aula? Eu quero elevar a consciência das pessoas em relação ao autoconhecimento, eu quero despertar nelas a autorresponsabilidade, eu quero que elas saiam com um plano de ação. Então, você já tem objetivos para essa tua aula. E aí, a gente passa para o próximo ponto, então, que é definir qual que vai ser esse tema da aula, então. Qual que vai ser o tema desse teu curso, dessa tua entrega? Definir o tema. Depois do tema, quais são os pilares que vão levar ao resultado que você está se propondo nesse seu projeto, nessa tua aula. Então, vamos dizer que são 5 subtemas, né, que você vai colocar dentro desse dia de aula, nesse formato. E como é que eu construo aqui? Primeiro, eu penso no resultado que eu quero chegar. Então, eu quero que eles saiam de lá com a autorresponsabilidade bem fortalecida. Então, antes de falar de autorresponsabilidade, o que eu preciso falar? Eu preciso falar sobre liderança. Antes de liderança, eu preciso falar sobre o quê? Sobre comunicação. Antes de comunicação, eu preciso falar sobre o quê? Autoconhecimento. Então, a gente não faz daqui para lá tentando chegar no resultado. A gente pensa no resultado final e vai fazendo o caminho inverso para entender qual que é o primeiro passo. E aí é muito mais tranquilo de você fazer do que ficar pensando em quais são os próximos passos. Então, definir o tema, define depois os pilares. E por último, eu trabalho com os materiais que vão ser necessários para fazer a entrega que eu estou me propondo, tá? Então, vou precisar de sala, vou precisar somente do Zoom, de um link do Zoom, se eu vou precisar de slides, de material, vou precisar enviar algo para a casa do cliente, para a empresa do cliente, então você precisa também fazer essa lista de materiais que serão necessários, se necessário, para que você entregue toda a tua aula com a qualidade que você se propõe e principalmente para que você chegue nos resultados que você quer como educador e também que aquela pessoa que te contratou, aquela empresa que te contratou, perceba o valor da tua entrega. Então essa é a minha dica, eu vou trazer em seguida também umas dicas para vocês de plano de aula, é algo que me ajuda muito, principalmente quando eu tenho treinamentos em que tem um staff envolvido, então facilita demais a nossa comunicação e a certeza de que está todo o time alinhado para fazer aquela entrega. Então, até o próximo.